Sim, Pai, teu nome é exaltado no céu e obrigada porque aqui na terra muitos podem exaltar o teu nome, porque fomos comprados com o sangue precioso do Senhor Jesus e temos em nós a tua vida. Então nós queremos te adorar, agradecer, bendizer-te o nome e pedir, Senhor, que tu guardes o coração de cada um aqui, porque temos muitos ataques. O mundo cada vez caminha para juízo e nós caminhamos para a glória, para encontrarmos com o Senhor. Ajuda-nos a termos sempre os olhos postos em Ti e sempre Te exaltando, glorificando em toda e qualquer situação, porque Tu és digno e só Tu mereces toda a honra e glória. Clamamos, ó Pai, pelos nossos irmãos que não estão conosco, a cada um abençoa, guarda e dirige. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo de Israel, precisando tanto conhecer o Messias. E agora, ó Pai, que vamos mais uma vez olhar para o Messias de Israel, para aquele que Tu ungiste para completar, para completamente nos salvar. Abre os nossos olhos, unge o nosso coração para que possamos entender. Santifica-nos pela Tua pessoa, Senhor Jesus, pela verdade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós vimos, aliás, deixe-me só, vou aproveitar aqui, estava orando aqui, lembrei. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Acho que eu deixei aqui em cima. Essa árvore aqui, ela fica bem na esquininha, De subida, né? quarteirão antes de chegar no. E ela. Oi, não tinha visto. Tudo bem? Disseram que talvez você não viesse, está muito cansada? Prazer em vê-la. Mas essa árvore, ela era linda, ela é uma quaresmeira. E ela parecia um buquê de noiva. Eu passava, nunca pedi para o Dirceu parar, mas eu desejava muito tirar uma foto dela. Só que os galhos cresceram e pegaram o fio elétrico, né? Então, um dia eu passei lá e eles tinham feito essa beleza aí e destruído a árvorezinha. Mas enquanto eles cortaram aqui, sobrou esse galho aqui. E aí eu pedi para o Dirceu parar. Vocês estão vendo aqui que ela está toda estrupiadinha, né? Mas sobrou isso daqui. E, interessante, embora esteja cortada, esse galho que sobrou é um galho de quaresmeira. Portanto, ela está florindo. Por quê? Porque ela é uma quaresmeira. Então, não importa se nós estamos tendo problemas, tendo lutas, não importa. Nós somos de Jesus. E a vida de Jesus, uma vez nascidos de novo, é necessário que essa vida se manifeste em nós e através de nós. Então eu pedi para o Dirceu, consegui, que estava difícil o entorno de mostrar, e hoje ela está um pouco mais florida, mas embora esteja toda cortadinha aqui, ela está florindo porque é uma quaresmeira. Nós somos de Jesus, não importa o embate que passemos, nós temos a vida de Jesus em nós, é necessário que ela seja vista em nós e através de nós, tá bom? Então, eu quis fazer essa consideração com os irmãos. Muito bem, então nós vimos, o que nós vimos? Nós vimos que Deus nos ensina que o nosso problema com Ele, a primeira coisa que nos separa dele é a santidade dele, o caráter santo dele. E Deus teve que resolver esse problema. E nós vimos que o caráter de Deus, a sua santidade, ele precisou executar o sacrifício, executar como que é? Ele precisou quitar aquela dívida, ele precisou acertar a justiça dele com relação ao homem caído,
com relação ao pecado da raça humana, para ele poder ficar livre, para estender para o homem a sua misericórdia e a sua graça. Então, nós vimos que isso Deus fez na propiciação, naquele sacrifício que. Vamos abrir de novo Hebreus 10 para lermos, porque isso é uma coisa que tem que ficar muito claro no nosso coração. Então, Hebreus 10, vamos ler. E prestem bem atenção, como Deus diz aqui. A partir do verso 4, vamos até o verso 12. 4 a 12. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. E lembre o seguinte, Deus que mandou, ele que instituiu o sacrifício de touros e de bodes. Só que ele diz que isso é impossível. Então, isso não podia ser a finalidade, não podia ser a obra cabal do Deus vivo. Então, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados, verso seguinte. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, o que Deus fez? Ele não queria aquele sacrifício. Deus preparou o seu cordeiro. Quando nós falamos Jesus, homem, nós estamos falando do Cordeiro de Deus. Deus preparou um corpo, preste atenção. O Pai preparou, e agora, será que Jesus foi forçado? Verso seguinte. Não, tu não te tens agradado das ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado. Pode continuar. Então eu disse: vejam, no rolo está escrito a meu respeito: vim para realizar tua vontade. Olha que coisa. O Senhor não se agradou daquilo. Então eu disse. Vocês estão vendo que é um concerto eterno do Deus vivo, Deus triuno, e aí Jesus se oferecendo para ser a oferta perfeita. Se isso não traz paz ao seu coração e descanso, o que pode trazer? Porque Deus quis dar para você e para mim o cordeiro que vai resolver o problema da nossa separação dele. E Jesus quis, se ofereceu. E no capítulo 9 diz que ele, pelo Espírito Eterno, se ofereceu. Quer dizer, o Deus triuno ofereceu Jesus, o cordeiro. Estão entendendo? Se ele quis, burro de você, se não quiser aceitar. Quem não quer aceitar, estava batendo em ponta de faca, né? Continuando então, verso 8. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, sacrifícios de animais eram temporários. E o segundo é? Que sacrifício é esse? Veja o verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Pode continuar. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, em um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E para ler o 14 também. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, veja, Deus resolveu o problema da separação no seu cordeiro. Agora, veja, hoje mesmo meu filho, o Marcelo, ele tem
um amigo lá na academia que é espírita, tem alguns, né? E hoje ele falou: mãe, eu cheguei para ele e falei: olha, você pode ficar brava comigo, mas eu preciso falar para você, eu preciso dizer para você. E aí, porque eu não creio que Jesus é homem, se fez carne. Aí eu falei: mas Jesus comeu depois de ressurreto para mostrar, né? Tá? Então vejam, se Jesus é um espírito, vocês estão entendendo? Não tem salvação para você e para mim. Por isso o Evangelho diz: se com tua boca confessares a Jesus como Jeová, em teu coração creres que ele. Como? Quer? Teu coração creres que Deus. Vocês estão entendendo? Ele morreu e ressuscitou. E está hoje lá no céu, homem, Deus homem. Nunca vai deixar de ser homem mais. Estão entendendo? Então, isso é muito importante para entendermos o tamanho da nossa salvação, a segurança que nós temos. Dona Vera, deixa eu só ver se eu compreendi. Então, Cristo, ele mantém o corpo, obviamente não material como o nosso de hoje. Não, carne e osso. Abre Lucas 24, por favor. E nós também vamos ser assim. Sim, graças a Deus. Não vejo a hora. Lucas 24. É difícil de abrir. Despenca tudo. A partir do verso. Peraí. 2, já vai aqui. A partir do verso 36. Lembra, Jesus caminhou com os discípulos em Emaús. Aí eles o reconheceram e Jesus se ausentou deles. Quando eles viram que era Jesus, eles voltaram, porque estavam fugindo de Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. Então, a partir do 28, nós vamos ler até o verso 43. 28? 28 a 43. Ele se Não, aproxima- 36. Mas ela, o microfone, No 28? 36. Eu não sei o que é. Desculpa. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Um espírito, um fantasma. Tá certo? Continua. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ó, antes de continuar, vede as minhas mãos e os meus pés. O que eles tinham nas mãos e nos pés? As marcas dos cravos. E aí, o que ele falou? Não é só vede. Apalpai-me e verificai, O quê? porque um espírito não tem carne nem ossos, Como vedes que eu tenho. tenho. Agora, eu vou só lembrar para vocês, eu não vou ler agora, 1 Coríntios 15, 50. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, mas carne e ossos, sim. O corpo de Jesus ressurreto tem carne, ossos, não tem sangue, tá certo? Esse corpo foi feito da terra, isso é 1 Coríntios 15. Esse corpo foi feito da terra e ele é para servir aqui na terra. Mas, inclusive, ele diz: primeiro é o terreno, depois o espiritual, o celestial. Então, Jesus é o segundo Adão, ou o último Adão, e ele, então, agora, esse corpo que tem carne e ossos, ele não serve à alma. Ele é um corpo espiritual, mas tem carne e ossos. Então, agora nós vamos continuar. Jesus disse o quê? Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Continua. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Veja o que atrapalhava
atrapalhou-os crerem. Veja o verso 41. E por não acreditarem eles ainda por causa do quê? Da emoção. A fé espiritual não passa pela emoção. A emoção atrapalha. Tá? Então, Jesus comeu para eles verem que era um corpo como com carne e ossos, perfeito. Agora veja verso 50. 50 até 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Com que corpo Jesus subiu ao céu? Carne, ossos, sem sangue. Estão entendendo? Quando eles viram Jesus, aí pensaram que fosse um espírito. Porque eles viram Jesus. Não é que eles não reconheceram. Ué, mas se está aqui, então ressuscitou como um espírito, sei lá. E lembra que João 20, que Jesus. Vocês lembram que Jesus está lá na praia? Pedrão, a turminha está lá no mar. Ah, nós vamos pescar. Vai. Que nem o povo aqui que fica o tempo inteiro pescando. Vamos pescar. Né? Aí o que acontece? De repente eles veem Jesus na praia, com uma fogueirinha lá e com peixe. É o Senhor. Não, e aí eles jogaram a rede, pegaram lá os 153 grandes peixes e tal. É o Senhor. Pedrão estava nu, pulou lá na água e tal. E Jesus comeu com eles. Para mostrar o quê? Que ele não é o Jesus espírita, o Jesus do hinduísmo. Ele é Deus, homem eternamente. Leolam Madolam para sempre. Deu para entender? Lá no céu, Jesus está sentado como homem. Tá? Um detalhe, né? Fazia 3 dias, né? Que ele tinha sido furado. Quando ele se apresentou, não tinha mais os pontos, né? Não imaginava ponto nenhum. Mas a cicatriz estava. E elas vão ser Jesus eternas. tem a cicatriz nas mãos e nos pés, e aonde a lança entrou. Quem que perguntou isso? Porque aonde entrou a lança, ele falou para Tomé, Isso. pode pôr a mão aqui. Aonde, Tomé? Eu vou olhar, mas aonde? Que lado foi? Do lado esquerdo ou do lado direito? No A lado cicatriz direito. estava para lá. Assim na mão também. Eu fiquei pensando muito tempo sobre isso. Jesus eternamente com as marcas da redenção nas mãos e nos pés e no corpo. O amor dele por nós. A gente tem que adorá-lo, nos curvarmos diante dele, né? Então, mãos e pés. E diz que quando Tomé viu, Tomé creu. Por que Tomé creu? Você sabe? Volta lá, já que a gente está falando sobre isso. João 20. Eu ia até perguntar se era só eu que não sabia disso. Hã? É para ir Não deixa eu passar vergonha sozinho, não, gente. equilíbrio. Gente. Não, é gostoso a gente. O Senhor Jesus tem resposta para tudo. É João 21, não é 20? Não, João 20, tá certo. Jesus apareceu para os discípulos cada 7 dias, né? Apareceu, aí eles contaram para Tomé, o Senhor nos apareceu. O que Tomé disse? Disse assim, verso, eu não sei que verso. 24. Que o meu não dá para ver aqui. 24, pode ler. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Mas por que ele queria ver? O que levou a querer ver os sinais? Quando Jesus estava na cruz, o que Jesus clamou? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava citando o Salmo 22. Não havia numeração nos Salmos. Como é que os textos eram reconhecidos? O primeiro versículo dos Salmos.
E Jesus estava mostrando para eles: eu sou aquele do Salmo 22. Traspassaram-me as mãos e os pés, e olharão para mim a quem traspassaram. Então, notem, ele disse: se eu não vir os sinais, eu não crerei. Agora vê o próximo, Qual que é mesmo? quando Jesus encontra com ele. 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio. Como que é? Como que é? Como que Estando é? as portas fechadas. Ué, esse corpo atravessa Parede de porta. a parede. Tá aqui, Atravessa a tá parede. lá. Como é que nós vamos subir? Nosso corpo vai ser transformado. Continua. E apresentou-se no meio e disse: passe já convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Por que que ele creu? Porque ele tinha as escrituras. Salmo 22, e Jesus tinha recordado sempre com eles. Sabiam que o Messias tinha que ser traspassado. Um detalhe importante: é o primeiro judeu a chamar Jesus de Deus. Um homem ali, ele chamou. Veja que ele comentou: Senhor meu e Deus meu. O judeu que apresentou a dúvida, mas olhando ali, reconheceu e chamou Jesus de Senhor e Deus dele. Um judeu falar isso de Jesus? Viram como é importante entender que Jesus é Deus homem? Se você não concorda, se com a tua boca confessares que Jesus é Jeová, em teu coração creres que ele, Deus o ressuscitou, ou lá, como é o evangelho, que Jesus morreu, como é que é? 1 Coríntios 15, nossa, está me dando um branco. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E depois que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esse é o Evangelho. Se você não confessar que Jesus é Jeová em carne, você não é, você é do anticristo, não é de Deus. Né? E o Marcelo hoje teve um embate bom lá com um amigo dele. Mas então, voltando, vamos lembrar, aqui está o Monte Sinai, né? E quem que vai ler? Moisés ficou quantos dias no Monte Sinai com Jeová? 40 dias e 40 noites. E agora o que vai acontecer? Pode ler, por favor. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. As 10 palavras que tenho escrito para os ensinar. As 10 palavras. Eu fiz questão de pôr isso aqui, dá para a gente ver bem, ó, né? Anohi Yehová, quer dizer, eu sou Jeová, não terás outros deuses, e vem falando. E aí até esse aqui, ó, Lo Tirtsa. Sabe o que quer dizer isso? Não é não matarás. Não assassinarás. Então, a Seret HaDevarim são 10 palavras. Nós chamamos os 10 mandamentos, Deus fala as 10 palavras. Então, Moisés ficou lá, o que Deus fez? Deu as duas tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Deus, e ele disse: eu tenho escrito para os... A palavra Torá é ensino. A Torá tem o propósito de ensinar o homem como Deus é santo, como nós somos pecadores e como nós precisamos de alguém para podermos voltar a ter comunhão com Deus. Então, Moisés desceu com as tábuas. E veja, pode ler, por favor. E o parecer da glória de Jeová era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. A santidade dele, como um fogo consumidor. É diferente. Então, vamos ler Hebreus
12, e depois não fecha em Hebreus, nós vamos ler mais um pedaço. 18 a 21, por favor. Aqui, o escritor aos Hebreus, quer dizer, o Espírito de Deus, está falando para Israel a experiência deles. Então, o que é? Qual a primeira parte? 18 a 21. O que ele está falando? Ora, não tens chegado ao fogo palpável, é ardente, é a escuridão, é as trevas, é a tempestade, é ao Clangor. clangor da trombeta, é ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar ao monte será apedrejado. É o 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Estou aterrado e trêmulo. Olha que o escritor, que o Espírito de Deus, através dos irmãos, está falando a Israel. Vocês não chegaram ao Monte Sinai, ao fogo. O que é esse fogo? Essa visão é da santidade de Jeová. Vocês não chegaram aí. E era tão terrível que o povo disse, Moisés, vai lá falar com Deus que nós não aguentamos. Por isso, um mediador semelhante a Moisés, quem é? O profeta semelhante a Moisés? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, veja, Moisés teve todo esse 40 dias e 40 noites e está lá, como fogo consumidor. Muito bem. Continuando, voltando para Êxodo 24, não precisa tá aqui. Moisés desceu do monte e escreveu. Então, vamos ver o que acontece aqui. Quem que vai ler? Eu. Moisés escreveu todas as palavras de Jeová e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Deus já tinha falado de sacrifício? A lei fala de sacrifício? Mas Moisés escreveu as palavras no livro, de manhã ele levantou, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas. Aqui eu uso sempre essa arte do pessoal do Instituto do Templo. Então, Moisés está aqui ao pé do Monte Sinai, a nação de Israel aqui, as 12 tribos, e aí ele erigiu o altar, e 12 colunas referentes às 12 tribos de Israel. E aí o que pode continuar, quem está lendo, continuar, por favor. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram a Jeová holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, a Torá, e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou Jeová faremos e obedeceremos. Presta atenção, ele desce do monte, escreve tudo que Deus deu, lê para a nação. Primeiro, providencia sacrifício. Aí ele pega metade do sangue e põe numa bacia, outra metade aspergiu sobre o altar. O que ele está fazendo? Uma aliança de sangue. E aí ele toma o livro da aliança e lê para o povo. E o que o povo gostou do que ouviu? Gostou e disse, tudo que falou Jeová faremos e obedeceremos. Aqui houve um casamento entre Jeová e a nação de Israel. Por isso Israel é chamada a esposa de Jeová. Então, tudo que Jeová falou faremos. Mas eles iam conseguir?
Presta atenção nisto. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança, que Jeová fez convosco a respeito de todas estas palavras. Veja, eu não vou ler Hebreus agora, mas fala, nada é feito sem sangue. Por quê? Porque ele estava dizendo tudo que Jeová falou, faremos. Só que se você quebrar, você morre. Mas o que Deus estava apresentando? O sangue da aliança. Deus sabia que, imagina, Moisés nem desceu, eu já tinha feito o bezerro de ouro. Estão entendendo? Jeová sabia disso. Então, eis aqui o sangue da aliança, que Jeová fez a respeito de todas essas. Por isso que Deus não destruiu Israel. Que sangue é esse? Presta atenção. O sangue conhecido desde quando? Qual foi a primeira vez derramado sangue? E quem derramou? Jeová. Vocês estão entendendo? Ele derramou o sangue e vestiu Adão e Eva. Conhecido desde o Éden, experimentado por Israel, quando foi libertado da escravidão do Egito, não foi? Como que eles saíram de lá? Com derramamento de sangue. Como que eles ficaram livres de escravidão? E nota, antes de receber a Torá. Portanto, meus irmãos, a Torá só vai regulamentar, mas essa promessa do sangue do Messias, Deus satisfazendo a sua santidade para poder usar de graça para conosco, é desde o Éden. E Pessah, Páscoa, é completamente diferente de tudo o resto. E aí, o sangue do Cordeiro de Pessah, Ha-Mashiach, quer dizer, o Cristo, o Messias. Veja que coisa. Então, vem uma pergunta. Onde? Como? Como que nós vamos derramar esse sangue? Qualquer lugar? Eu não vou ler aqui, depois vocês leem o Levítico 17, e Deus diz, não é em qualquer lugar. Se você derramar lá e não trouxer na tenda da congregação, estou oferecendo a demônios. Não é em qualquer lugar. Lembra do Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho? Não. Então, onde, como derramar o sangue faz expiação? Êxodo 24, Moisés faz tudo aquilo, mas continua. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. E nesse tempo, depois de ter recebido toda a lei, ele recebeu, juntamente com a Torá, sombra do Messias, sombra da sua santidade, a lei, não é sombra? O que ele recebeu? O seu amor deu graciosamente a Israel o cumprimento da lei. Deus nunca esperou qualquer homem cumprir a lei. A lei é para ensinar quem somos. E como diz Gálatas, a babá para nos levar a Cristo. É o ônibus que a gente pega para chegar lá onde está Jesus. Estão entendendo? O cumprimento da lei. O tabernáculo, que significa Deus conosco, Emmanuel. E aí, Jesus disse lá em João 5, Mateus 5, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus veio para cumprir a lei. Então, Jesus é o cumprimento da lei. Nós vamos já ver como é delicioso isso. Quem está em Cristo, nenhuma condenação. Então, nós temos aqui o tabernáculo, né? Que nós já vimos circundado por essa cortina com os pilares que nós vimos. E o tabernáculo é um tipo de Jesus, do Messias. O lugar, presta atenção, onde Deus busca o homem para ter comunhão com ele. E o homem permanece vivo. Lembra que ele falou? Entra e sai, acha pastagem, você é salvo, tem vida.
Então, o tabernáculo fala de Jesus, o único lugar onde eu posso encontrar com Deus, ter direção, comunhão e ficar vivo. E não é qualquer vida, abundância de vida. Então, esse lugar onde o juízo seria executado sobre o substituto, que tinha que ser santo e perfeito. Por isso, corpo me formaste. Levando sobre si a maldição da lei. Abra o Deuteronômio 26, o último versículo, 27. Vamos ver se eu estou certo. Ou não, vamos abrir Gálatas 3, que é a mesma coisa. Vamos pegar, Gálatas já está destrinchado para nós. Vamos ler do verso 10 a 13. Gálatas 3, 10 a 13. 10 a 13. Gálatas 3. Gálatas 3, 10 a 13. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Isso está em Deuteronômio 27. Maldito. Então, todos nós somos o quê? Tá, continua. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, notem, aquele tabernáculo está falando da pessoa e obra de Jesus, para a gente poder ver. E o juiz era executado sobre o substituto, que tinha que ser santo e perfeito. E aquele substituto levava sobre si a maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Não cumpriu, a alma que pecar essa, morrerá. E ele levava no lugar do pecador, que nós acabamos de ler aqui, fazendo maldição em nosso lugar, cumprindo cabalmente a justiça da lei, morrendo. Como é que Jesus cumpriu a lei por você e por mim? Não foi vivendo. A vida dele é a lei, é a própria justiça. Mas ao morrer, ele cumpriu a lei por você e por mim. Porque onde que nós tínhamos que ir? Nós tínhamos que ser pregados lá na cruz, é o nosso lugar, lugar da maldição, Deuteronômio 21. Então, olha que Deus diz, quem vai ler, por favor? Porque a vida, a alma da carne está no sangue, pelo que o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porque o sangue é ele que fará a expiação pela alma. A alma, nossa fala vida, mas a alma quer dizer, quando Deus usa que a alma da carne está no sangue, a gente fala vida, por quê? Porque essa carne precisa do sangue para mostrar que o que sustenta essa carne é o sangue. Então, quando ele derramava o sangue do animal no altar, e lembra que era totalmente todo o sangue aspergido aqui e ali, mostrando que o sangue, o sangue, que fará expiação pela alma. Então, essa é uma linguagem do Antigo Testamento, a gente chama veterotestamentária. Quando diz que Jesus verteu o seu sangue por você e por mim, ele não tirou todo o sangue, ele não morreu com todo o sangue. Tanto que quando furou, ainda saiu. Tinha hemácia lá dentro, tinha, como chama? O plasma. Mas quando fala que ele derramou o sangue, está dizendo, ele deu a alma dele, a vida dele. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Estão entendendo o que significa isso? Muito bem. Portanto, no Monte Sinai, Jeová, além da lei, também deu a Israel o cumprimento da lei. No único sacrifício, ele vai pôr o lampião aqui, eu vou ler para vocês enquanto isso. Então, como que era o cumprimento da lei? No único sacrifício,
perfeito, agradável ao santo do Cordeiro de Deus, corpo me formaste. E no único lugar preparado por Jeová, onde o sangue que faz expiação poderia ser derramado, somente em Cristo. Não adianta você fazer sacrifício. Vocês lembram que Caim levou a oferta do meu trabalho. Está cheio de gente que se lacera com chicote, com pessoas que... Eu morro de pena nesses lugares que eles põem aquele... Sabe como de cachorro que tem aquele... Como que chama? Que põe, enforcador, tudo, né? Eles põem... Eles se machucam todos. O Id, por exemplo, que agora tem o Ramadã no fim, tem o Id, a festa dos muçulmanos. Quem é sunita, não, xiita, eles se batem com correntes, sangram tudo. Eles ficam derramando. Esse sangue não tem valor nenhum, porque é contaminado pelo pecado. Então, no Monte Sinai, Deus deu todo o modelo do tabernáculo para nós entendermos que é só Jesus, mais ninguém. O cumprimento da lei. O único sacrifício que era perfeito e agradável ao santo, que é o sacrifício do Cordeiro, Jesus a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. E no único lugar preparado por Jeová, onde o sangue que faz expiação podia ser derramado. É que o caminho de Jeová, a justiça de Jeová, que conduz o pecador à presença do eterno Deus. Então, esse caminho foi revelado desde o Éden, experimentado palpavelmente por Abraão, quando Isaac foi liberto da morte pelo cordeiro substituto. Lembra? Abraão amarrou Isaac sobre o altar. Então, veja, o tabernáculo está falando, o caminho é uma pessoa. Vocês estão lembrados? A justiça é uma pessoa. E o caminho que nos leva é Jesus. E foi revelado desde o Éden, né? E quando vocês imaginem quando Abraão desamarrou Isaac, tomou o cordeiro que Deus tinha preparado e o colocou no lugar de Isaac. Vocês já pensaram no coração de Abraão e no coração de Isaac? O que significou isso, né? Então, eles experimentaram, porque, inclusive, Jesus disse para Abraão que ele tinha que explicar as coisas para Abraão, porque Abraão ia ser aquele responsável para nos ensinar estas coisas, né? E aí, vamos ver se dá para vocês verem. Ai, eu estou sem... Não. Cadê o... Opa! Então, o único lugar em toda a terra, um único sacrifício, sombra do único Salvador, nenhum outro nome, somente o de Yeshua HaMashiach. É isso que Deus estava ensinando Israel no monte. Ele não deu só a lei, ele deu o cumprimento da lei. Isso para mim é extraordinário. Quem quer viver na lei está maldito, né? Deus fez tudo. Agora vamos ver se vai aparecer aqui. É isso que eu quero. Olha que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Por que ele disse vem? Porque eu e o Pai somos um único Deus. Jesus é Jeová em carne. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que dizia o tabernáculo? Vocês estão vendo? A sombra do tabernáculo é uma cruz, à disposição dos móveis, mas as três cortinas. A primeira, Jesus se fez pecado por nós. Então, logo em seguida, tinha contato com o altar de holocausto. Para servir, Jesus
purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos. Então, aqui era a vida do sacerdote e o véu, lembra? O novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, para a presença de Deus. Então, quando fala Jesus é o caminho, está aí. O tabernáculo estava mostrando que tinha outro jeito de você chegar até Deus. Deu para entender? É que eu não enxergo. Então, o Ramishkan, lembra? Mishkan, de Shahan, onde Deus habita, lugar da habitação. Aquele corpo de Jesus era o lugar onde ele habitou. Jeová habitou, né, entre nós. Dureza aqui. Então, tipo e sombra da pessoa e obra do Messias. E ele disse, ali virei a ti, de cima do propiciatório. Então, veja, olha, de onde que ele vinha? Aqui, né? Essa era a tenda da congregação. Então, todo o sacrifício era para trazer aqui. Qualquer outro lugar era oferecido a demônios, né? Então, vamos lembrar, lá em Êxodo, Deus fala aquele lugar. Espera aí, só um pouquinho. Como é que eu volto aqui? Só para vocês entenderem. Essa tenda da congregação, o tabernáculo propriamente é esse aqui, tá? Então, agora, Deus vai mostrar o tabernáculo, olha o nome que ele dá, que é o lugar da habitação, da tenda, o réu, que é a tenda, da congregação Moed, que quer dizer Moed, lugar e tempo determinados para encontro. Então, mostrando que Jesus encarnado é o lugar onde nós encontramos com o Deus vivo, temos purificação dos pecados e Deus pode ser misericordioso e gracioso para conosco, tá? Então, veja, aqui nós temos o tabernáculo propriamente dito, então, o tabernáculo da tenda da congregação, que é o lugar de encontro. Então, você quer conhecer a Deus, sem Jesus você não chega lá. Dá para entender? Jesus homem, né? Então, quem que pode ler? Vai ler. Dá para ler? Você consegue? E todos os homens hábeis fizeram um tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins. Então, eles fizeram 10 cortinas, né, de estofa azul, púrpura, carmesim. Ó. Azul é do céu. Púrpura é rei, realeza. Carmesim, o sangue para ser vertido. Com querubins, né, e linho retorcido, que é branco. E eles fizeram, e aí ele fez 50 colchetes de ouro, com os quais prendeu as cortinas, 5 e 5. E aí, veja, os colchetes, as laçadas de estofa azul, e o tabernáculo passou a ser um todo. Então, Deus está descrevendo essa primeira parte. Este é o tabernáculo. O que significa isso? Um todo, errado. Então, veja. Estão vendo aqui? As cortinas, isto aqui é o tabernáculo. É o lugar onde Deus habita. Então, Jeová, o verbo. Então, essa primeira parte aqui, vocês estão vendo que são as 4 cores. Tem os querubins mostrando que Jesus é Jeová, que veio para habitar. O verbo. Então, o tabernáculo, o lugar onde Jeová habita. E aí, nós lemos lá em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, Deus era o verbo. E o verbo veio habitar, se fez carne, tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. Que glória que nós vimos? Jesus é Deus em carne. Então, quando viam Jesus, estava vendo a glória do verbo. Glória como do... Então, aquele homem andando é Jeová em carne. Estão entendendo? Vimos a glória, né,
Então, Jesus montou um tabernáculo na terra, encarnando. E aí, continuando a descrição daquele tabernáculo, eles fizeram também de pelos de cabras cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Aqui está falando de Jeová. A tenda está falando da corpo da encarnação. Então, eu tirei até foto dessas cabritinhas aqui para vocês verem, né? Pelo de cabras. E fizeram 11 cortinas. Então, veja, o tabernáculo, né? Mostrando Jeová, e aí a tenda. Então, de pele de cabra foi feita uma tenda sobre o tabernáculo. Isto é, está falando da humanidade sem pecado de Jesus. Então, aqui, Raorel. E depois foram feitas as coberturas, são 2 coberturas. E olha que interessante, Miquecê, lembra que eu falei do caporete, de cobertura, de tampa? 2 coberturas sobre a tenda, sobre o tabernáculo. Está mostrando essa cobertura aqui, uma tinta de pele de carneiro, tinta de vermelho, mostrando que ele ia derramar o seu sangue, porque ele é sem pecado. E aqui é a pele lá dos animaizinhos marítimos, né? O tarraxe. Era a mesma pele que era usada em todas as tendas dos israelitas. De tal maneira que, quando alguém olhava, isso aqui era alto, ele só podia ver esse topozinho aqui. Quando ele via, ele não via nada que estava aqui. Ele via só e falava assim, é igual a minha tenda, não tem diferença. O que eles diziam para Jesus? Tu sendo homem, te fazes Deus. Porque Jesus se fez perfeito homem. Então, veja, o tabernáculo, o verbo, se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, já aqui, Jesus mostrando, hoje mesmo estava ouvindo 2 testemunhos de judeus, né, completamente distorcidos, perderam isso. E isso foi dado a eles. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo um judeu que não entende isso. Veja como é claro que Jesus é Jeová em carne, para ser o sacrifício perfeito, né? Então, lugar de encontro, Moed. E aí, lembra, dá para alguém ler aqui? Para não ficar só eu falando? Sim. Porquanto há um só Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual deu a si mesmo como resgate no lugar em favor de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, veja aqui, em resgate no lugar, em substituição, anti é no lugar de, lutron é o resgate. Então, é um resgate substitutivo, né? Então, em resgate substitutivo, no lugar, hiperpanton, em favor de todos. Tá claro? Então, veja aqui, nós temos o tabernáculo, né? E lembra que Deus, então, fez descer fogo do céu e ateou o fogo. Vocês lembram disso? E o holocausto tinha que... Aqui nunca podia apagar esse fogo. Esse fogo ardia dia e noite. Deus ateou o fogo e ele ardia o tempo todo. E o que estava mostrando aqui? Estava mostrando o antilutron. Jesus como o holocausto. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove os primeiros, estabelecer o segundo. Então, Jesus se ofereceu no lugar, substituindo. Ele é o sacrifício substitutivo em favor de todo homem. Quando ele fez isso,
o caminho ficou aberto, a justiça de Deus ficou satisfeita. Então agora Deus vai mostrar mais alguma coisa para nós. E aí nós chegamos aqui, dá para ver que a porta, eu não gosto dessa arte, mas enfim, né? A porta, lembram que aqui tudo era branco, né? Mas a porta tem novamente as 4 cores. Está falando de Jesus. Lembra que ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Então, aqui está a porta, e essa porta era finamente entretecida, de estofo azul, mostrando que ele é do céu, púrpura, ele é rei, carmesim, ele é o cordeiro, linho fino retorcido, ele é santo, perfeito, obra de bordador. O Espírito de Deus habitou homens para que tecessem, fizessem, de tal maneira que, olhando ali, podiam entender quem é Jesus, quem é a porta. E aí, a porta é o atributo de Deus revelado, o amor. Lembra que eu mostrei a justiça de Deus na cortina e nos pilares? Mas lembra que tinha prata? E agora a porta vai falar do amor de Deus. O amor de Deus é manifestado em misericórdia e graça. E o que é misericórdia? Misericórdia é não dar ao criminoso o que ele merece. Misericórdia, não me manda para a prisão, não me mata. Né? Não dar o que merece. E graça é um favor que ele não merece. Então, a graça é dar ao criminoso o que ele não merece. O que ele merece, ele não recebe. E o que ele não merece, ele recebe. Então, a porta está mostrando o amor de Deus em misericórdia e graça. De tal maneira que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, veja, essa porta está sempre aberta. É o convite para você e para mim. Por que ele pode convidar? Tem sangue envolvido. O antilútron estava lá queimando. O sacrifício que garantia a justiça de Deus satisfeita para ele poder usar de misericórdia com todos, estava continuamente queimando. Então, a porta, presta atenção que Deus vai dizer aqui. E eu pus assim essas cores porque são as cores da porta. Faloei aproximar. Esse verbo aqui, carav, é chegar perto. Então, Deus está dizendo: eu vou fazer que ele se aproxime. E ele se chegará a mim, nagash, ficará para perto. Quem é que vai fazer? Eu vou trazer, eu vou fazer se aproximar de mim. Carave é puxar para perto, fazer aproximar-se. Como que ele garante isso? Pela oferta que é a corban, que garante a admissão, aquele sacrifício queimando continuamente. Então, e nagash, vir para perto, após ter sido trazido pela corban, pela oferta, desfrutar a presença que a corban assegurou. Por isso a porta. E a porta tem sangue. Todas aquelas portas têm sangue, mostrando que é por causa do sangue. Porque Jesus satisfez a justiça de Deus, ele pode usar de misericórdia e convidar você para se aproximar dele. Estão entendendo isso? Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz Jeová. E eu pus aqui porque há muitos anos eu estava lendo Josué. E quando Josué, eles iam atravessar o Jordão, o que Deus falou para Josué? Deus disse para Josué: você vai pegar a arca, os sacerdotes vão levar a arca e as pessoas vão ficar 2.000 côvados de distância, mais ou menos 900 metros de distância. Não pode se achegar. Por quê? Porque o sangue de bodes de touros não remove pecado, cobre pecado. E quando eu estava lendo isso, o Espírito de Deus falou para mim: aonde que o Espírito de Deus está hoje? Onde que Deus habita? Em você, em mim. Olha o que o sangue de Jesus fez. Tem que entender isso. Que maravilha!
Aqui, por exemplo, Samuel foi quando eles tiveram o problema lá da arca que foi levada pelos filisteus e tudo mais. E aí, quando eles vieram, eles tentaram olhar dentro da arca. Morreu muita gente. Desesperados chegaram para Samuel. E aí tiveram que... Samuel disse, vocês querem? Eu vou fazer sacrifício, mas tem que esperar o horário do sacrifício. Não tinha como chegar no intervalo. Vocês estão entendendo? Hoje o céu está aberto, porque o sacrifício perfeito satisfez a justiça de Jeová, de tal maneira que nós podemos entrar em qualquer lugar, qualquer hora, de qualquer maneira. Presta atenção, que coisa extraordinária. Né? Então, quem vai ler? Alguém pode ler, por favor? Dá para ler? Chamou Josué a Moisés. Desculpa, chamou Jeová a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel, dize-os: quando alguém de vós trouxer aproximar. A palavra, o verbo é o mesmo. A gente fala, em português trouxer, mas é caravo, chegar perto. Oferta. A corbã, por quê? A corbã me traz para perto, é ela que me faz aproximar. A Jeová. Se a sua obra for holocausto... Holocausto, vocês estão vendo? Ola. Ele leu na sacrifício de elevação. Em português a gente usa holocausto, mas no hebraico, ola, queime aquela fumaça. A Jeová agradou moê-lo, sobe aquele perfume perfeito de Jesus. Olha que coisa. A porta da tenda da congregação atrará, para que o homem seja aceito perante Jeová. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Isso. Expiação. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável a Jeová. Então, veja, você quer se aproximar? Lembra que o holocausto... Preste atenção nisso. O holocausto não estava queimando sempre? Mas você quer se aproximar? Você tem que levar o seu holocausto. Senhor Jesus. É em nome de Jesus, é por Jesus. Estão entendendo? Então, veja, se alguém quiser se aproximar de Jeová, se a sua oferta for holocausto, ele vai levar o holocausto para ser aceito. Sem o holocausto, ninguém é aceito. Se não pôr o nome de Jesus, você não é aceito. Porque ele que cumpriu, ele que deixa Jeová livre para poder aceitar você. Porque ele acertou a nossa injustiça. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele. E para a sua expiação. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável. O Jesus é maravilhoso. É aroma agradável para Jeová. Quando eu vou em nome de Jesus, que ousadia eu posso ter para me chegar a Ele. Então, veja aqui. Nós temos o altar. Aqui fala da justiça de Deus, lembra? Queimando sobre o holocausto, lembra da cruz, e é o antilutron. Quer dizer, aqui Jesus está como ele está, o resgate no lugar de todos. Ele acertou a justiça de Jeová para que Jeová fique livre. Né? Então, a justiça de Deus, queimando sobre a cruz. E aí nós chegamos à porta. E a porta nos revela o amor de Deus que nos convida, uma vez que o antilutron, quer dizer, aquele resgate a favor de todos, em substituição que agradou Jeová, deixa livre para que ele nos convide. E aqui, Êxodo 13, por exemplo, o amor de Deus tinha restrições. Por exemplo,
como que chama isso? O jumento, né? Se não fosse feito o resgate, tinha que ser desnucado, né? E no Salmo 49 diz que nem o irmão pode fazer isso. O preço da alma, nossa, é caríssimo. Ninguém vai fazer. Então, opa, e agora? Deixa eu cortar aqui. E aí, nós chegamos então ao altar. Lembra? O sacrifício de Cristo garantiu que a justiça de Deus podia satisfeita, mas aí vem uma coisa. Quando nós entendemos que aqui o eu sou, Jeová estava oferecendo, quando entendemos isso, que Jeová é a nossa justiça, agora entra o relacionamento pessoal. Antilutro é para Deus, mas para você e para mim, vem Jeová, nossa justiça, o eu sou. Agora ele está falando para você e para mim. Então agora ele é o resgate. O resgate. Antipolo. Agora sim, agora ele é o resgate para todo aquele que vier, todo aquele que trouxer o seu sacrifício. Então veja, uma coisa é Jesus ter satisfeito a ira de Deus. Agora outra coisa, veja que aqui é diferente. Agora ele é o resgate em favor de muitos, todo aquele que quiser. O caminho está aberto, mas nem todos vão querer. O caminho está aberto para todos, porque ele satisfez a justiça de Deus, anti-lutron. Mas agora ele é lutron para aquele que quiser. Dá para entender a diferença? E aí, quando a pessoa entende, cada um entendendo, traz o seu sacrifício, vem com a sua corbã, o seu holocausto, em nome de Jesus, aceitando Jesus, e pode se aproximar, entendendo que Jeová é a nossa justiça. Então, olha que Deus diz: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Sempre reconhecendo que precisa do cordeiro, do sacrifício. Impossível. Pode fazer o sacrifício que você quiser, para Deus é imundo. Só tem um sacrifício que tem valor, que é o de Jesus Cristo. Então, o servo justo de Jeová, né? Olha que Deus diz: todavia Jeová agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pela culpa, verá a sua semente. Que semente é essa? Você, eu, todo aquele que quis, todo aquele que aceitou e foi. O caminho está aberto, mas eu tenho que querer. Eu sou livre e preciso escolher. A sua semente prolongará os seus dias, justificará muitos, não todos, porque as suas iniquidades levará sobre si, porque nem todos querem, nem todos levam. Então aqui chegamos, tal como o Filho do Homem, que não veio para dar a sua vida, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Vocês estão vendo a diferença? Ele, o resgate em substituição de todos. E aí ele satisfez a justiça de Deus. Agora, cada um de nós tem que querer e aceitar esse sacrifício. Então, é resgate por muitos. Ó, lutron, o resgate, antipolo, quer dizer, no lugar de muitos. Então, veja, como resgate efetivo no lugar de muitos. Então, você tem aqui, ó, antilutron. Opa, eu não sei como que faz para voltar aqui. Duro? Ah, achei. Então, veja, eu quero que vocês notem bem a diferença. Antilutron, quer dizer, substituir em substituição de todos. Aqui ele satisfez, o problema é com Jeová. Aqui é Jesus acertando com Jeová, a justiça de Jeová, para que ele ficasse livre para poder fazer o quê? Para ser lutron
antipolo, a todo que quiser. Dá para entender? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Né? Então, não há mais separação. Isso está livre, mas você tem que... Isso é o anti-lutron. Mas agora, lutron, antipolo, é cada um que vai tomar a sua posição. Então, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu está pela sua carne. Ele nos traz, nos leva até a presença. E veja, isso aqui é a sombra da cruz, e todas as cortinas têm sangue, mostrando que é através de Jesus, só por Jesus, que nós temos acesso ao Pai. Né? Então, tendo, pois, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. O que me dá ousadia? O sangue de Jesus. Quando fala sangue de Jesus, está falando desse cheio de hemácia e plasma? Não. A vida. Eis aqui estou, ó Deus. Tem que entender isso quando fala do sangue. Eis aqui estou, ó Deus, o sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Corpo me formaste. Aproximemo-nos com sincero coração. Sincero, sem cera, sem subterfúgio, não. Coração claro. Por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Aqui é o lutro antipolo. Se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Aí entra a nossa escolha. Então, veja, tem jeito de voltar? Não. Ai, Senhor, eu não sei voltar nesse negócio aqui. Cadê que Preste atenção, Romanos 10. Nós vamos ver Romanos 10, mas está vendo? Por quê? Lembra que Jesus é o cumprimento da lei? O fim da lei é o Messias. Ele veio para cumprir a lei. E como ele cumpriu por você e por mim? Ele é a própria lei, morrendo. Então, o fim da lei é o Messias para a justiça de todo aquele que lutram antipolo. Resgate em favor de muitos, todo aquele que crê, todo aquele que quiser. E para terminar, Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação, mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, trégua, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, aceitou sangue de animais, tendo em vista a manifestação, ele estava olhando, que ele ia mostrar que ele é justo no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Tá? Então, a realidade. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, pelo mundo inteiro, porque ele é anti-lutron. Ele satisfez a Deus. Qualquer um pode chegar nele, tem que aceitá-lo. E aí, lembra, ó, aqui está o homem, né? E nós estamos separados de Deus pelo caráter santo de Deus. O caráter santo de Deus, o nosso pecado cria uma dívida impagável por nós, que nos escraviza a Satanás e nos separa de Deus, né? Então, quando Jesus morreu lá na cruz, ele satisfez o caráter santo de Deus. Então, não tem mais separação. E aí, né, ao ser propiciação, ele não tem mais barreira. Deus não tem mais
qualquer restrição, ele pode ser propício, ele pode cuidar de mim, tudo e continuar santo. Entenderam? E aí, então, nós temos a dívida do pecado e a escravidão a Satanás. Aqui precisou, dívida de pecado precisa ser paga. Escravidão precisa saber redenção, resgate, libertação. Como é que Deus fez isso? Aqui está o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Páscoa, né? Então é o antilutron, lembra o primeiro sacrifício? O Cordeiro morreu, deixando Deus livre, de tal maneira que quem creu saiu, foi feito filho de Deus, nunca mais escravo, né? Mas e a nossa morte espiritual? A nossa morte espiritual... Opa, o que eu fiz aqui? Como que eu saio dessa? Hã? Como que eu saio? ESC. ESC. Obrigada. Eu faço as coisas e fico perdida. Mas eu tenho bastante gente para me ensinar. Então, morte espiritual, né? E a morte espiritual, como é que eu não morro? Alguém morreu no meu lugar, né? E como é que ela vem? Vocês estão vendo? Agora entra a minha posição. Eu ponho a mão, quero me aproximar. Eu escolho ir a ele. Então, aqui é o antipolon. Todo o que quiser. Todo o que quiser, individual. E aí, tem mais vida eterna, nós já somos ressurretos em Cristo Jesus, temos vida eterna. Então, aqui acabou. Depois de todas essas informações, a nossa cabeça fica cheia, como se fosse um balaio de informações, né? Mas eu vejo a dificuldade muitas vezes quando o Senhor coloca uma pessoa na sua frente e você quer falar de Jesus. Hoje eu fiquei muito contente de ver o Marcelo, que sempre foi meio afastadão, né? E testemunhando, e quer testemunhar para o sogro dele aqui. Mas eu queria comentar para vocês o que a Vera Lúcia comentou aqui. Só para que vocês tenham a tranquilidade. Quando o Senhor colocar uma pessoa na sua frente, você não precisa citar vários versículos. Um que você já conhece, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo, não exclui ninguém, amou ao mundo de tal maneira, é difícil até de você ficar de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Deu aonde? Lá na cruz. Agora vocês vão ver esses dois atributos. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso é misericórdia. Porque misericórdia não dará ao pecador o que ele merece. Então, não pereça. Misericórdia. Mas tenha a vida eterna. Isso é graça. É um favor imerecido. Então, você, através desse versículo, João 3,16, você pode citar isso para a pessoa. O amor de Deus. E notem que Deus é amor. Lembra que eu mostrei para vocês os 99 títulos de Alá? Não tem amor. Mas o Deus da Bíblia, Jeová, tem. Amém. Então, nesse versículo, João 3,16, você sabe decorar. É só você destrinchar para a pessoa entender. Por que Jesus morreu? Se ele veio, ele morreu. Não, mas ele veio com esse propósito, de dar a vida dele em troca da sua, para que Deus pudesse, então, ser misericordioso com você. E podia parar aí, mas ele vai ser gracioso para com você, dar vida eterna com ele. Num versículo só.